A professora Letícia fez uma pergunta para a gente sobre como a fé da Borda da Mata influenciou no roteiro do filme, né? Se teve alguma experiência pessoal que influenciou. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que o roteiro do filme surgiu em sonho. Então, eu sonho com Nossa Senhora Aparecida e ela pede realmente para eu reflorestar a borda desde o coração de Nossa Senhora. E onde é o coração de Nossa Senhora? Eu faço alusão ao coração de Nossa Senhora com o Sagrado Coração de Maria, que no filme também é representado por um umbigo de banana. E é a partir desse sonho, né, dessa confabulação de reflorestamento, de regeneração da vida a partir do plantio caipira, que começa a nossa saga, né, de conseguir materializar o filme. E o filme também, ele vai se tornando um processo comunitário, pedagógico e, e artístico ao mesmo tempo. Então, por quê? Porque ao mesmo tempo a gente vai plantando na cidade, plantando nas praças e fazendo o movimento cultural acontecer, das pessoas passarem e perguntarem o que a gente está fazendo. E aí a gente realmente, não só nas filmagens, tem que falar, é porque a gente teve um sonho com Nossa Senhora Aparecida e ela pediu para a gente replantar a mata da Borda da Mata. E também eu acho que essa temática é um apelo, há um apelo para que a agricultura familiar da Borda da Mata comece o processo de auto-organização através do plantio. Então, o plantio caipira, o manejo caipira, que não é o manejo agro, que não tem veneno, precisa reinar frente às práticas que estão intoxicando a terra. Então é esse o chamado maior do filme. E quando é uma pessoa, quando é uma mulher tão poderosa como a Santa Nossa Senhora Aparecida, pede, é através da fé, através do pedido da Santa, que o coração das pessoas tocam. Então é a partir da fé que a gente age no sentido de esperança, né? No sentido de esperança, porque se você for pensar, antigamente a Mata da Borda estava de pé. Depois teve o processo de colonização, a cidade se formou, as histórias do povo preto, do povo indígena e do povo pobre foi apagado. Então, quando a gente vai pensar nas poucas escritas que tem sobre o nosso território ali na borda, não se fala de mulheres, pouco se fala de fé. Mas quando a gente vai para os espaços rurais, quando a gente encontra, por exemplo, com a Dona Graça, né? Com a cultura da Dona Graça, com o modo dela ser na vida, com o modo dela rezar, com o modo dela plantar, com o modo dela perceber o mundo, a gente percebe que o agronegócio, que as práticas de plantio que destroem, que comem a terra, não vão vencer, porque existem pessoas como a Dona Graça. E existem organizações também, auto-organização, o povo se organizando, né? E o povo muito se auto-organiza pela fé, né? Pelos multirões, né? Então tem a ver um pouco com isso, a nossa a nossa a nossa forma de dançar, porque eu também vejo esse plantio como uma reconstrução de paisagens, mas também como uma reconstrução de imaginário comunitário, porque quando a gente vai para as escolas lá na borda, né? Porque lá na borda ainda tem um modo de plantio um pouco arcaico, que ele tem que
ser despertado o mais rápido possível. Então, por isso que é tão importante também a nossa aliança. A aliança, por exemplo, entre nós, do Grupo Ajuruva, com o Instituto aí de Inconfidentes, né? Que tem no seu modo de ensino, né? A agroecologia, por exemplo, né? O plantio de árvores, por exemplo. Então, na borda, isso tem se perdido muito. As nossas nascentes estão secas, as nossas serras estão peladas, e todo mundo acha normal cortar árvore na cidade? E como assim, né? Então, como uma cidade de 20 mil habitantes não tem árvore na cidade? Uma cidade com o nome de Borda da Mata, você passeia pelas ruas e não tem nenhuma árvore, não tem nenhum parque. E aí as árvores que ainda existem são resistência, mas muitas delas estão sendo cortadas, estão sendo podadas de uma forma errada, de uma forma... tratam o manejo, tratam o ser caipira como um ser sem conhecimento, né? Sem relação com a natureza, sem relação com a conexão com a natureza. Então, quando a gente encontra com a Dona Graça, por exemplo, né, e com algumas famílias que ainda preservam os gestos caipiras, o modo caipira de ser, a gente consegue falar também dessas histórias que não são faladas, que geralmente são apagadas. Então, é tudo isso que o filme quer falar um pouco, né? E também, quando o recado é dado por Nossa Senhora Aparecida, talvez aquele coração que talvez esteja na zona rural, mas esteja plantando com veneno, não entendendo exatamente o que está acontecendo, porque o capitalismo ele invade a nossa mente, ele faz a gente pensar que cultivar alimento com veneno é a coisa mais certa, que cultivar alimento com veneno não vai dar. Então, quando eu tô falando de reflorestamento, é um reflorestamento das nossas mentes, né? E de toda a comunidade urbana e rural da cidade, da Borda da Mata, né? Então, esse caminho educacional é o caminho que eu acho que é o mais importante, porque quando a gente planta com as crianças, e todas as crianças que plantaram com a gente, a Sofia, né? Elas dão uma esperança de entender que o reflorestamento é o caminho, né? É o caminho para a gente seguir diante dessa catástrofe climática, né, e ambiental que a gente está vivendo em todo o mundo. Então, se ainda a gente tem oportunidade de mudar o pensamento de uma cidade de 20 mil pessoas, eu acho que é esse o meu trabalho enquanto artista educadora, né? Que tá pensando corpo, que tá pensando dança, que tá pensando teatro, que vai pro filme, né? Que vai pro audiovisual, vai se achegando em todas as linguagens artísticas possíveis para dar esse recado, né? Que essa coreografia de regeneração da vida, ela tem que ser feita. E ela pode ser feita com poesia, né? Com dramaturgias, né? Com dramaturgias fantásticas, né? E dizer também que o nosso trabalho, que o Cheiro de Flor, ele faz parte de uma trilogia, e aí o Cheiro de Flor fecha a trilogia, nossa. E a Dona Graça, ela participa do primeiro filme, que fala um pouco sobre a fé das benzedeiras da Borda, sobre o trabalho de fé das benzedeiras. E essas benzedeiras também são muito pouco faladas, né? Então, as histórias de nós mulheres são muito pouco faladas. Então, é esse o trabalho, né? De colocar em evidência a história das mulheres, a história da Dona Graça, a história das minhas avós no meu corpo. É por aí. Então, espero que vocês gostem do filme. Ele tem, assim, um ciclo de vida e morte, que depois a gente vai ver um pouco quando eu chego no cemitério, né? Tem um pouco a ver com isso, assim, sobre nascer e morrer, nascer e reviver, renascer para o verde, né? Para as folhas, para o florestamento. E eu acho que é só o começo.
Eu acho que tem muito que ser feito ainda. Então, mas eu, como artista, começo pela poesia, porque é pelo jeito, né, que eu existo aí no mundo, mas eu acho que é somente o começo ainda. E agradeço imensamente, assim, ao universo por ter colocado a Dona Graça no nosso caminho, que a Dona Graça, a nossa amizade começou, assim, secularmente, né? O meu bisavô já era muito amigo do pai dela, então é isso, é uma continuidade. Plantar é uma continuidade daquilo que eu recebi de formação do meu avô e da minha avó, e a gente tem que continuar. E é muito necessário que a gente refloreste e pode contar comigo. Pode contar comigo para o sul de Minas ficar bem floresta. Uma floresta diversa, onde todas as narrativas de vida tenham o lugar de fala, possam se expressar, possam dizer como é, da onde é, sem vergonha, sem moral nenhuma. É isso.